Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós daremos sequência ao assunto sobre o sistema reprodutor humano. E hoje falaremos sobre a segunda parte da aula sobre sexo, saúde e sexualidade. Para a espécie humana, o sexo ganhou outros significados, não relacionados apenas com a reprodução e a perpetuação da espécie. Ele é encarado de formas diferentes, segundo o contexto histórico e cultural. É fonte de prazer, de lazer e de poder. É expressão de amor, de virilidade e de feminilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Sexualidade é a necessidade de buscar sensações de bem-estar, prazer, afeto, um contato, um carinho, que todo humano tem. Então, a sexualidade, ela é natural do ser humano. Na nossa aula anterior, nós começamos a falar sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Na aula de hoje, nós falaremos das principais infecções transmitidas sexualmente. Existem muitas doenças que podem ser transmitidas pelo contato sexual. E a forma mais eficaz de prevenção é o uso do preservativo masculino, o popularmente conhecido como camisinha. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, observou-se um crescimento significativo do número de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis em todo o mundo. No Brasil, a incidência de infecções sexualmente transmissíveis e de gravidez entre jovens ainda é um problema grave. As principais infecções sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, estima-se que por dia ocorram mais de 1 milhão de casos novos de contaminação por ISTs. O quadro a seguir traz números sobre a incidência de algumas infecções sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Então, aqui nessa tabela, nós temos os números em milhões, E é uma tabela onde os dados foram coletados em 2018. Vamos falar aqui nos casos do Brasil, sendo que os casos no mundo todo é uma proporção muito maior, Então, no Brasil, aqui em 2018, foram 16 mil novos casos de AIDS, 940 mil novos casos de sífilis, 1.540.000 novos casos de gonorreia, 1.970.000 novos casos de clamídia, e 640 mil novos casos de herpes genital. No final de 2017, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, ela iniciou uma campanha que se chama Fique Sabendo, com a finalidade de estimular as pessoas a fazer testes rápidos para sífilis e AIDS. E diante disso, diante do resultado positivo, começar um tratamento rapidamente e evitar a transmissão para outras pessoas. Essas doenças, elas podem ser assintomáticas por um período muito longo, o que favorece a transmissão para outras pessoas. Os testes, eles estão disponíveis em muitos postos de saúde e até farmácias de todo o estado. E o resultado sai em menos de 1 hora. Por que fazer o teste rápido de HIV e AIDS? Bom, porque com o resultado é possível iniciar um tratamento quanto antes. Isso traz mais qualidade de vida para a pessoa. Se você tem HIV e não sabe, pode transmitir o vírus para outras pessoas sem saber. A AIDS não tem cura, mas ela tem tratamento gratuito e que permite viver por mais tempo e com qualidade. Em casos de gravidez, as mães com HIV têm 98% de chance de o seu filho não ter AIDS, se elas fizerem o tratamento durante a gestação e também não amamentarem o filho após o parto. Então, o teste é indicado também se você tem ou teve tuberculose e hepatite. E se você teve ou acha que teve uma doença sexualmente transmissível, que é uma DST,
também é importante fazer o teste de HIV. Por que fazer o teste rápido da sífilis? Bom, porque uma pessoa pode ter sífilis e passar muito tempo sem sentir nada, ser assintomática, porque a sífilis ela tem cura e tratamento gratuito na rede pública, porque tratar o quanto antes previne que a sífilis avance silenciosamente e se agrave. E é importante lembrar também de testar e tratar, né, o seu parceiro ou a sua parceira sexual. E em caso de gravidez, as mães com sífilis, elas podem ter os seus filhos sem sífilis, se fizerem o diagnóstico e o tratamento durante a gestação. Nesse caso, é importante também tratar o parceiro sexual. A sífilis, ela pode apresentar 3 estágios, né? Então, a sífilis primária ocorre a manifestação de feridas. Nas sífilis secundárias, nós temos as erupções cutâneas, né, pelo corpo todo. E na sífilis terciária, a gente tem problemas degenerativos dos órgãos internos. Então, é uma doença que tem cura e precisa fazer tratamento para que ela não se agrave. A sífilis ocular, ela pode levar à cegueira. Nós temos aqui na imagem os estágios da sífilis, né? Então, aqui de 2 a 3 semanas, ela é considerada primária, ela é secundária até 1 ano, e ela é terciária quando aparecem as lesões neurológicas e visuais, aneurisma na aorta, demência e dificuldade em andar. Então, a terciária, ela pode apresentar todo esse quadro, né, de complicações. E ela é latente quando a pessoa está com a infecção e não tem sintoma nenhum. E ela pode ficar assim por décadas. A sífilis congênita, que é aquela que passa da mãe para o bebê. Nela, a mãe infectada, ela transmite a doença para o bebê, seja durante a gravidez, por meio da placenta, ou seja na hora do parto. A maioria dos bebês que nascem infectados não apresenta nenhum sintoma da doença. No entanto, alguns podem apresentar rachaduras nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Mais tarde, a criança pode desenvolver sintomas mais graves, como a surdez e deformidades nos dentes, também deformidades ósseas e até mesmo a cegueira. Então, todos os bebês recém-nascidos, eles devem realizar o exame da sífilis, independente dos exames da mãe. E os bebês que tiveram suspeita de sífilis congênita, eles precisam fazer uma série de exames antes de receber a alta. Aqui nós temos uma imagem, né, com as consequências da sífilis congênita. Então, aqui a má formação dos dentes, a má formação óssea, a cegueira. Aqui no crânio você pode observar também a má formação óssea. Agora nós vamos falar sobre uma ST que é a clamídia. Ela é uma infecção sexualmente transmissível de maior prevalência no mundo. Ela é causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que pode infectar homens e mulheres e ser transmitida da mãe para o feto na passagem pelo canal do parto. A infecção ela atinge especialmente a uretra e os órgãos genitais, mas ela pode acometer também a região anal, a faringe e ser responsáveis por doenças pulmonares. A clamídia é uma das causas da infertilidade masculina e feminina. Nos homens, a bactéria pode causar inflamações nos epidídimos e nos testículos, capazes de promover obstruções que impedem a passagem dos espermatozoides. Nas mulheres, o risco é a bactéria atravessar o colo uterino, atingir as tubas uterinas e provocar a doença inflamatória pélvica, que é a DIP. Esse processo infeccioso pode ser responsável pela obstrução das tubas e impedir o encontro do óvulo com o espermatozoide, ou então dar origem a uma gravidez tubária, que é ectópica, se o ovo fecundado não conseguir alcançar o útero. Observando aqui na imagem, do lado esquerdo da imagem, nós temos uma tuba uterina desimpedida, né, normal, e do lado direito da imagem, nós temos a tuba uterina inflamada, né, obstruída pela bactéria, pela inflamação causada pela bactéria da clamídia.
Uma mulher infectada pela clamídia trachomatis durante a gestação está mais sujeita a partos prematuros e a abortos. Nos casos de transmissão vertical, na hora do parto, o recém-nascido corre o risco de desenvolver um tipo de conjuntivite, uma oftalmia neonatal e pneumonia também. O período de incubação da clamídia é de aproximadamente 15 dias, uma fase em que é possível o contágio. Não existe vacina para a clamídia, deve-se prevenir usando preservativos e o seu tratamento consiste no uso de antibióticos. Aqui na imagem ao lado nós temos algumas infecções causadas pela clamídia. Então, ela pode provocar doenças oculares, que é o tracoma, sinusite, faringite, bronquite, pneumonia, linfogranuloma venéreo e inflamação do colo do útero. A infecção ela pode ser assintomática. Quando os sintomas aparecem, são parecidos nos dois sexos. Dor ou ardor ao urinar, aumento do número de micções, né? A pessoa vai toda hora no banheiro, presença de secreção fluida. As mulheres podem apresentar ainda perda de sangue nos intervalos do período menstrual e dor no baixo ventre, né? Que seria uns 3 dedos, 4 dedos abaixo do umbigo. Os sinais e sintomas da clamídia, eles podem ser isolados e pouco aparentes, o que dificulta o diagnóstico precoce. Quando fazer os testes? Então, depois de tudo que nós falamos, né? Se você tem uma vida sexual ativa, você deve fazer os testes. Se você manteve relação sexual oral, vaginal, anal, sem camisinha. Se você compartilhou agulhas e seringas. Se você está grávida ou pretende engravidar e se a sua mulher estiver grávida. Então, fazer um teste é direito de todos. Se você ainda não fez o teste e for ao médico por qualquer motivo de saúde ou rotina, peça para fazer os exames de HIV e sífilis. É um direito seu. Agora vamos falar do HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, HPV, que é o vírus papiloma humano, do inglês Human Papilloma Virus, ele causa uma infecção sexualmente transmissível, que é a IST. Esse vírus ele provoca a formação de verrugas não dolorosas e algumas vezes elas nem aparecem nas mucosas, oral, genital ou anal, tanto nas mulheres como nos homens. Das mais de 200 variedades, há a predominância de 4 tipos no Brasil, associadas à formação de cânceres no colo do útero e também do pênis. A forma mais comum de transmissão é a via sexual, mas também pode ser transmitido pelo contato íntimo, sem penetração, ou por compartilhamento de roupas íntimas, toalhas, pelo beijo, por exemplo. Então, é uma infecção de muito fácil transmissão, né? Aqui nós temos algumas manifestações do HPV, né, como ele atinge o corpo todo. São verrugas, né, que aparecem tanto na fase interna, na parte interna do corpo, como na parte externa. Segundo o Ministério da Saúde, a população-alvo prioritária da vacina HPV é a de meninas na faixa etária entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, que receberão 2 doses, com intervalos de 6 meses, e mulheres vivendo com HIV na faixa etária de 9 a 26 anos, que receberão 3 doses, né, com um intervalo primeiro de 2 meses e depois de 6 meses. E a nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, estudem bastante. Eu acho que é de interesse, né, de todos nós, que nós mantenhamos a nossa saúde física, mental e sexual, não é mesmo? Então, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula.